Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 31 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, de Santos, Litoral de São Paulo, para todo o planeta, ao vivo, via Rádio Star News Santos, o nosso novo app, né, o nosso novo aplicativo, que você pode baixar em 10 segundos pela sua loja preferida de aplicativos, ou a Play Store, né, ou também aí a Google Play, você vai nos baixar e nos levar com música e informação 24 horas no ar, todos os dias. Mais uma edição começando hoje, dia 19 de setembro, terça-feira, de setembro de 23, hein? Dia Internacional da Atenção aos Acidentes Ofídicos e Dia Nacional do Teatro, né? E também um dia que nos chama muita atenção, já que a Baixada Santista foi apontada como a região que tem quase 60% dos casos de gripe aviária no estado, hein? A região já soma 24 casos positivos da doença e, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a SAA, não há registro de contaminação em humanos. Ainda bem, né? Mas vamos, nos próximos programas, trazer mais informações do estado e aqui também dos municípios da Baixada Santista também. Às 8 horas e 32 minutos, destacando, para quem não acreditava, o Santos ontem jogando em Salvador venceu o Bahia 2-1 na estreia do técnico Rogério Ceni pelo Bahia, mas o meu querido Marcelo Fernandes, eu disse, deixa o Marcelão lá apertar os meninos do vestiário que a coisa anda. E o Santos venceu o Bahia, não saiu daquele sufoco, mas aumentou as esperanças que saia desse sufoco, com certeza, na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, nessa manhã aqui de terça-feira, ontem nós tivemos um calor intenso em toda a região, chegamos às 15 horas e 15 minutos, a temperatura de 37 graus, né? Dá para fritar um ovinho ali no sol, e hoje, você que gosta de calor, espere mais, né? E também a intercorrência no final do dia de chuvas em todo o nosso litoral, como aconteceu ontem também. Mas hoje, receberam o nosso estúdio aqui da Rádio Star News, a Renata Bravo, vice-prefeita da cidade de Santos, também secretária da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Em voga hoje um assunto muito grande, né? Os direitos, né, de todos nós, das mulheres. Nós falamos que a eficácia que os nossos governos municipais, estaduais, o governo federal tem que ter, e a cidade de Santos tem todo um olhar. Prefeita, obrigado pela visita aqui na Rádio Star News, nosso ponto a ponto, e um assunto muito delicado, que nós falamos em direitos, cidadania, a mulher também, que cada dia tem que conquistar mais espaços, não que ela não mereça, é muito justificável mesmo que a mulher tenha essa respeitabilidade e que a sociedade proteja mais as mulheres. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia ao doutor Emílio, que está aqui com a gente também. Obrigada por mais uma vez essa oportunidade de a gente estar falando aqui do nosso trabalho. E, de verdade, é isso que você falou, né? A gente precisa ocupar espaços, a gente precisa, enquanto gestão pública, a gente precisa falar de uma equiparação, de uma transformação na sociedade. A gente sabe que fazer esse trabalho na defesa da cidadania, na defesa dos direitos humanos, não é um trabalho que se faça e que se vá resolver no dia seguinte. Exato. Mas é um trabalho, eu digo, que a gente planta sementes diariamente para a gente fazer uma transformação da sociedade. É urgente que isso aconteça, né? A gente fala de uma proteção às mulheres, e aqui em Santos, de uma forma especial, porque aqui em Santos a gente tem um público feminino muito grande. Exato. Como números de políticas públicas, Santos é uma das cidades mais femininas do país. Sim. Hoje a gente tem 33 mil, aproximadamente, né? 33 mil mulheres a mais do que homens, né? E tem um dado, que é um dos dados que me incomoda muito, mais ou menos 68 mil lares santistas, as mulheres são arrimos de família. Então, há uma cobrança da sociedade. A gente sabe que hoje a mulher ainda não ocupa o espaço que a gente deseja que a mulher possa ocupar, mas a gente já tem que começar a movimentar. A gente faz parte de um governo
e a gente tem o privilégio, né, tanto o Rogério quanto eu, de sermos um governo de continuidade, e sucedemos o governo do então prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que já tinha uma política voltada para a proteção à mulher. E hoje a gente avança, principalmente já comemorando um ano da criação da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, e eu entendo que, de um ano para cá, a discussão aumentou de forma muito potencial. Claro, tem o nosso trabalho sendo depositado, né, na sociedade, mas tem também um movimento de que chega de agressões, né? Exato. Chega, a gente assume o governo... Não basta nisso, A né? gente assume um governo pela pandemia, e a pandemia trouxe as questões de saúde, mas ela trouxe também uma questão muito forte da violência doméstica, né? Escancarou. Exato. E a gente pega dados, por exemplo, da Delegacia da Mulher e percebe que todos os bairros da nossa cidade, infelizmente a gente fala isso, a gente tem registros de violência em todos os bairros da nossa cidade. Então, a gente também precisa desvincular a ideia que essa violência é só em áreas de vulnerabilidade. Isso. Não é. Muito bem colocado. Isso está em todos os locais. E para cada mulher, a necessidade de recuperação ela vem de uma forma diferente. Né? Umas, o amparo é o acolhimento. Sim. Outras, o amparo é a independência financeira. Outras, é o constrangimento perante a sociedade, que ela tem que vencer essa questão emocional. Então, é uma discussão, e aí eu agradeço muito quando você abre espaço para a gente falar disso, porque muito é uma justo, discussão que acho que a gente cabe em programas para a gente estar falando muito disso. E aí a gente fala das mulheres, mas a gente fala também das pessoas negras, a gente fala dos idosos, a gente fala das pessoas com deficiência, a gente fala das pessoas trans. A gente... Esse horizonte, esse universo ampliou-se. Ampliou-se, né? Eu costumo dizer que todos os dias, no nosso trabalho, a gente fala de respeito e dignidade. Respeito e dignidade. Eu vou confidenciar algo aqui, antes de colocar o nosso querido Emílio Puimi, né? Dos mais competentes advogados que eu conheço, um operador do direito, um defensor aí, com certeza, das mulheres na área trabalhista, que ele é um especialista em direito do trabalho. Tem 2 mulheres aguerridas, na verdade tem mais, mas na sua casa, lá, sua esposa, tem a sua filha também, uma jovem já que está desbravando aí o futuro dela, nós vamos falar muito sobre isso. Mas eu já comentei aqui, eu vou tomar a liberdade de falar. Eu digo assim, ó, a Renata Bravo não me deve nada, não precisa de nenhum tipo de auxílio, mas eu digo, uma vez eu comentei foi com o Flávio Jordão, meu amigo Flávio Jordão, que falando nisso sumiu, né? Brincadeira, está trabalhando em Brasília. Se a Renata não quiser não continuar como vice-prefeita, que seja candidata a vereadora, que tem um cargo na sociedade importante, pois é uma mulher aguerrida. Emílio, bom dia. Emílio Puimi, doutor Emílio Puimi. Quando nós falamos de práticas que a Renata Bravo, como vice-prefeita, colocou na defesa do negro, da mulher, do deficiente. Hoje a gente tem um público, inclusive, vou mandar um abraço para o Antônio Silva, da Virgínia. Ele está em Curitiba, nosso ouvinte e espectador. Ele preside a associação LGBTQIA+, de todo o estado do Paraná. Ele nos descobriu naquele dia fatídico, lá no dia 8 de janeiro, né? Nós estávamos num pico aqui com quase 30 mil ouvintes de vários pontos do Brasil. E eu fiz aqui uma palavra de ordem em relação a isso, e ele, muito respeitosamente, falou, até que, enfim, ouviu alguém falar. É uma coincidência? Não. É um olhar, né, Emílio, que nós temos que ter, e você, cooperador de direito. A mulher, por exemplo, a Renata Bravo, nossa vice-prefeita, cita, a mulher tem que ser respeitada sempre, mas mais do que nunca, hoje, não só respeitada, como valorizada, né, em todos os sentidos da nossa vida, do nosso eixo profissional e social. Bom dia, Eduardo. Bom dia, vice-prefeita Renata, Virgínia, nossos ouvintes. Verdade, as mulheres precisam ser respeitadas, né? Precisam, não só as mulheres, a vice-prefeita falou, né? Nós temos aí um público amplo, né? As pessoas, nossa cidade especialmente, que é composta de muitos idosos, Exato. Não é? Precisamos que a sociedade entenda, essa mudança está atrasada, nós estamos caminhando, patinando, vemos aí a violência contra a mulher absurda, né? Essa semana que passou tivemos aí uma senhora que foi, pelo que eu entendi, morta pelo próprio filho. Exato. Não é verdade? Exato. Temos aí o tempo todo, parece que saímos de uma pandemia e entramos numa epidemia de violência contra a mulher. Sim. É a impressão que eu tenho, sabe? Que estamos numa epidemia. É verdade que a mídia passou a dar mais
destaque a esse assunto, porque ele era escondido, na verdade. Sim, era colocado para debaixo do tapete. Exatamente, né? era como se agora, não existisse. e agora eu acho que as coisas estão mais escancaradas. Estão né? mais escancaradas, mas parece que houve uma explosão. Talvez a Renata falou, a nossa vice-prefeita, que a pandemia talvez tenha causado algum agravamento nessa situação, pelo confinamento e tudo mais. Mas todo dia nós vemos casos assim horríveis, né, de violência contra a mulher. Isso precisa parar, não é possível. Nós tivemos aquele caso em Belo Horizonte, eu vou para o nosso primeiro intervalo, inclusive deixa eu mandar um abraço a 2 Denis. Primeiro, o Denis está aqui conosco, né, assessorando a vice-prefeita, o nosso querido Denis Valeixo, né, passou recentemente um momento muito difícil na vida dele, mas uma vez ele me fez um convite e falou: Edu, vai conhecer o Ambessa, vai conhecer o serviço, você vai ver a relação, e principalmente uma coisa que chamou a atenção: o número de senhoras que acompanham seus maridos em consultas, e esses homens só vão à consulta, o Emílio e Renata, por quê? Porque a mulher faz a escolta, na verdade, né? Tem homens que chegam na frente do médico, o médico olha, bom dia ou boa tarde, o que posso lhe ajudar, né? Aí o homem olha para você, sei lá, foi ela que marcou. Então, quer dizer, a mulher tem um papel tão importante, Renata, que ela, na verdade, ela é uma escora, né, da família. E de uma forma triste, eu já acompanhei casos de mulheres, por exemplo, diagnosticadas com câncer de mama e que abandonaram seus tratamentos porque precisavam tomar conta ou da casa ou do marido, ou, por exemplo, porque o marido é acamado, então não tinha com quem ficar. E a mulher, de alguma forma, a gente herda uma herança cultural aí, de que a mulher tem que dar conta de tudo e que tem que tomar conta de tudo, né? Então, a gente também vê mulheres abrindo mão dos seus tratamentos, abrindo mão em função de um comportamento ditado pela sociedade de muitos anos atrás, né? E a gente procura ter um olhar muito atento a essas mulheres, e aí que entra o poder público, e aí é que ter o serviço de assistência social, ter o serviço de saúde, para fazer o acompanhamento e fazer o convencimento dessa mulher para que ela não abandone. E só citar aqui, antes do nosso intervalo, mandar um abraço, né, Virgínia, para o Paulo Oshiro, né, que participou com a gente faz algum tempo. Ele que esteve aqui, né, tem inclusive uma associação, né, Luan Vive, e ele nos contava, viu, Emílio, prefeita Renata, o caso de uma menina. Eu naquele dia, eu confesso que fiquei bem mal, mas fiquei feliz no final do caso, e a vice-prefeita com certeza sabe disso. Uma menina que corria seminua ali em torno das avenidas portuárias, né, do bairro do Estuário, e se fora pensar outrora em outras situações, talvez ela fosse alvo até de violência sexual, sofresse qualquer tipo de covardia, né? E o Paulo me mostrou fotos, me mostrou aqui, rapidamente ele conseguiu envolver várias secretarias da prefeitura, com certeza a vice-prefeita sabe disso, a Alder Cleis, o nosso secretário de segurança, Delbel, o comandante da guarda também envolvido, o Brito, e tanta gente. E essa menina, o que ela tinha? Ela tinha um problema, um distúrbio, que ela ficava praticamente nua, corria pelas ruas, e aquilo não estava correto, né? E a cidade de Santos é uma cidade que produz efeitos muito interessantes para todo o país, é uma cidade que consta aí como pioneira em muitas coisas, né? E para nossa felicidade, essa menina foi retirada, foi dada a ela uma atenção psicológica. E qual foi a notícia mais que nos trouxe mais alegria? Uma foto dela com a família, não mais em Santos, em Bauru, que a prefeitura conseguiu reencontrar a família dela, que é o ponto de partida, né? Se você consegue encontrar um nascedouro, né, dessa família, você consegue reintegrá-la, ou pelo menos você faz o início dessa integração. Ela já mais tratada, já mais feliz, e o Paulo aqui foi às lágrimas até lembrando de tanta coisa. Emílio, esse é um ponto positivo. Não é obrigação, né? É um cumprimento que o órgão público, que uma prefeitura, que o Estado tem que fazer. Infelizmente, a gente sabe que nem são todos que pensam assim, né, Emílio? Exatamente. A gente espera que o poder público, né, preste assistência social para a sociedade, dê apoio nessa situação aí que você relata aí, que é muito grave, né? Parece que é uma situação de... em algum momento houve uma ruptura na família. Exato. Às vezes até motivado por drogas, talvez, que é o principal causa hoje, né, de desarranjo da família, das pessoas em geral. E é importante que a prefeitura preste esse serviço, faça esse acolhimento, não é? E encaminhe a jovem de volta para o seu lar, para a sua família, para que ela possa se reintegrar à sociedade, porque aí a gente percebe uma pessoa que anda por aí, nua, né? Ela
deixou de conviver, de perceber a estrutura que tem em volta dela e passou a viver uma vida solitária, de sofrimento muito, sem dignidade nenhuma. Sem dignidade é mais importante, porque não é possível, né? Inclusive, Renata, a gente tem que sempre louvar o fato, por exemplo, nós tivemos agora recentemente um caso muito triste também, foi aquele incêndio da Vila Gilda, né? E vocês rapidamente trabalharam, você em parceria com o prefeito Rogério Santos, com várias entidades, vários órgãos e secretarias, né? E a gente percebe que nesse contexto, muitas mulheres estão à frente, né? São aquelas que estão ali tocando a família, muitas vezes até abandonadas pelo parceiro. É aquela história, a hora que aparecem os filhos, Emílio, parece que aquilo ali brotou do chão, né? Como se fosse da terra, sem né? Dúvida, sem dúvida. E é um descaso que esse cidadão tem com a mulher, né, Renata? E esses casos de abandono pioram. Por exemplo, quando tem uma gravidez e tem um diagnóstico de uma criança com deficiência. É impressionante, que é o que você falou, né? Ninguém brotou da terra. Não. Mas é real, é real. E aí, de uma forma, a gente sabe que, assim, são casos diários, acho que pontuando algumas questões. Então, tem que ter um agradecimento imenso aos veículos de comunicação, aos espaços de redes sociais que têm falado sobre a pauta, porque isso também é um motivo de estímulo a mulheres pedirem socorro. Sim. Porque quando elas percebem que outras mulheres pediram socorro e foram atendidas, isso também as encorajam a falar. Porque por mais que o poder público esteja estruturado para recebê-las, se não houver uma manifestação, se a gente não provocar espaços acolhedores para elas também se sentirem seguras a falar, essas mulheres não falam. Elas guardam, elas têm muito receio ainda. Então, a gente tem aí estudos de que, às vezes, mulheres que passam por esse processo de violência levam até 8 anos para se manifestar. Nossa. Porque, assim, a violência ela começa de uma forma sutil, ela começa quando é determinada que tipo de roupa ela pode usar ou que tipo de roupa ela está proibida de usar, quando ela é ceifada do convívio com amigas, quando ela não pode ter determinadas relações. A violência ela começa de forma, a princípio, pequena, mas que vai limitando a pessoa até que chegue num ponto, que é o que a gente não quer que aconteça, de uma agressão física, ou de machucar, ou até do próprio feminicídio. Então, a gente precisa falar muitos desses casos e a gente precisa também abrir espaço para que mulheres escutem outras mulheres. Sim. E isso acaba também, não tenho a menor dúvida, incentivando. Mas eu queria aproveitar que a gente está nessa pauta e dizer que essa semana a gente inicia uma parceria com a Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, através do curso de psicologia. E o curso de psicologia vai atender mensalmente 30 mulheres vítimas de violência, fazendo o atendimento psicológico para essas mulheres. Essas mulheres, e aí um outro ponto importante, não é uma ação só da Secretaria da Mulher. Quando a gente fala de acolhimento e proteção, a gente tem que ter toda a rede do governo em sintonia com o nosso trabalho. Então, para esse trabalho de psicologia, a gente está envolvido com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Saúde, porque essa mulher está na nossa rede. Provavelmente, os filhos estão nas nossas escolas. Então, não é só tratar a mulher pontualmente, é entender o quanto a família dela está na rede, o quanto o assistente social está acompanhando o caso dela, o que ela precisa na Secretaria de Saúde. É dessa forma que a gente entende que o trabalho precisa ser feito para o acolhimento dessa mulher. E essa parceria com a universidade está sendo assim, uma experiência sensacional, né? Poder atender 30 mulheres por mês, a gente sabe que ainda a gente tem potencial para mais. Sim. Fiz o convite já para outras universidades para estarem junto com a gente nesse processo, mas é como você falou, tem que ter um começo para a gente ir ajudando algumas e essas incentivarem outras. Eu vou ao nosso intervalo já mandando um abraço, Virgínia, produtor Antônio Leal mandando um abraço para a gente, bom dia. Ele que lá com a Associação Paulista dos Médicos de Santos, Emília, tem um projeto muito bacana que é o Menina Mãe, né? E é tão importante, são aquelas meninas que acabam tendo interrompido ali a sua juventude, né? De talvez mais diversão e passam a ter mais responsabilidade e muitas vezes algumas famílias não entendem, né? E aí a mãe que acaba tendo que ajudar e a Associação dos Médicos Paulistas aqui de Santos, presidida pelo nosso querido doutor Antônio Leal, sempre faz à frente ali. Inclusive vai ter o evento, né, deles aqui, em breve nós vamos trazer o doutor Leal para falar a respeito disso, mas bom dia para ele. Também a Cleide Sanches e o Antônio Sanches do Guarujá, dizendo bom dia, parabéns para a vice-prefeita de Santos, mulheres à frente, mulheres aguerridas, mulheres que dão resultados. Viva as mulheres. Também tem a Sinara aqui de São Vicente,
lá do bairro do Cachapuã, dizendo o seguinte, né? As mulheres, o dia que não atrapalharem as mesmas, nós vamos ser as líderes mundiais. Já estão sendo em muitos lugares, viu? Não precisa ir tão longe, não, viu? Tem muita mulher que já manda e tem CEOs em grandes empresas. Também a Valéria Siqueira, do canal 2, ela diz o seguinte, a mulher, em muitos casos, ela sofre, né? E principalmente quando ela usa a famosa medida protetiva, porque ela apanha antes, apanha durante e apanha depois. Observamos e vemos algumas autoridades que não agem de forma respeitosa e até esperam, né? E muitas vezes a mulher passa constrangimento em uma delegacia de polícia. Tem razão, esse é um tema que a gente já comentou aqui para fazermos outros, né? Mas parabéns pela iniciativa do Ponto a Ponto, Rádio Star News. Também a Natália, né? A Natália é do Guarujá. A Natália é de Pitangueiras, ela diz o seguinte, políticas têm que nascer literalmente nos municípios, pois se esperarmos por Estado e pelo governo federal, isso fica muito longe. Vivemos em municípios, por isso temos que atender as mulheres desde a menor idade, né, até que elas possam ser donas do seu próprio nariz, principalmente a questão de entrar no mercado de trabalho. Inclusive, viu, ela cita aqui, doutor Emílio, não existe aí uma questão de proteção, existe uma questão de valorização e respeito à mulher. Tem gente que entende que a lei tem que ser protetiva, né? Na verdade, Emílio, não é questão de protetiva, na verdade, é uma lei que seja consciente e respeite os direitos da mulher, no Emílio. Exatamente. Não sei como é que ela entendeu aí a palavra proteção, mas é uma rede de proteção, sim, no sentido amplo. Né? As mulheres são hoje vítimas de violência. Isso o prefeito falou, até de feminicídio. Né? Foi criado um tipo penal que não existia por causa da quantidade expressiva de crimes contra a mulher. Então, é preciso, sim, que as leis protejam as mulheres, não é? E eu até cito também, aqui não é um programa policial, eu não gosto de enveredar para essa área, eu estou tentando ir para o intervalo, mas o pessoal está mandando aqui. A Araci, ela é de Santos, ela é da Pompeia, ela diz, parabéns, Eduardo, mais uma, olha, parabéns para a Virgínia, ela que define aí junto com a gente as pautas, faz os chamamentos e os convites. Quando a gente consegue ter a felicidade de trazer, eu contemplo essa vitória com a Virgínia que traz também, né? Mas eu vi a Araci comentando aqui, Edu, fale aí do caso da moça, né, que aceitou um convite de um desconhecido, essas coisas de internet também, para o cinema, acabou sendo violentada e descobriu depois estar grávida. Esse fato aconteceu aqui no nosso litoral. Ô, Araci, eu não gosto muito de veredar por essa área, mas já que você abordou o tema, e a gente tem um respeito profundo pelos nossos ouvintes também, né? Isso aconteceu aqui na cidade de Santos, mas sempre lembrando, policiar sempre, né, Renata? As pessoas têm que tomar muito cuidado. Hoje em dia, eu não sei, as redes sociais, as pessoas se convidam. Eu posso colocar uma foto que não é minha, eu posso citar que sou quem e não sou, eu posso marcar e muito cuidado, né? E aí não transferir a responsabilidade também para o poder público. Se nós fizermos a nossa parte, aí sim a gente pode cumprir. Não estou aqui culpabilizando essa moça. Não, mas jogando. É importante você falar. Quando a gente também vê um caso, antes da gente julgar o caso que está sendo apresentado pelos veículos de comunicação, é entender o caso, respeitar aqui, nós estamos aqui com o doutor Emílio, ele sabe, né, a gente precisa respeitar o processo, precisa respeitar a defesa das duas partes, até para a gente entender, para depois, porque a sociedade também tem um péssimo hábito de já sair julgando todo mundo, né? Mas é como você bem falou. Claro, num relacionamento, como é que, quando você está conhecendo uma pessoa, você também tem que tomar cuidados, né? Isso não é só para as mulheres. No caso dela, foi abordada na rua e aceitou o convite. Então, aceitou também o risco. Pois é exatamente isso. Né? E, óbvio, a gente não quer, como você bem falou, não estamos já julgando, mas a gente também tem que alertar, a gente tem que tomar cuidado com esses encontros marcados, principalmente esses através de redes sociais e de aplicativos de relacionamentos. Tem que tomar muito cuidado. Se você deseja ter esse encontro, que você marque esse encontro num lugar público, num local onde você, caso aconteça alguma coisa, você tenha para quem pedir socorro. Né? É uma questão de segurança. E olha, só até citando, Vera, se você comentou, ela foi rapidamente, depois que foi notificado o caso, ela foi atendida pela UPA da Zona Leste, onde realizou exames de HIV, sífilis, hepatite C, quer dizer, tudo deu negativo, ela foi atendida. O problema não foi a sequência, foi o anterior. Mas isso... eu aproveito sua fala, desculpa te interromper. Não tem problema, por favor. Em casos, quando a mulher é violentada, em casos que a mulher sofre
um abuso sexual, a primeira providência que ela precisa tomar, por mais constrangimento e abalo emocional que tenha, ela precisa ir a uma unidade de saúde. Sim. Ela precisa, a unidade de saúde vai nesse momento, além de cuidar dessa mulher, dar toda a medicação necessária, fazer todos os testes importantes até para prevenção e proteção da vida dessa mulher. Né? Claro. A gente sabe, quando a gente está falando, quando a gente não está na pauta, a gente fala, mas por que não correu para a UPA? Porque a gente sabe do constrangimento que é essa agressão. Você tem uma violência física e você tem uma violência emocional. Exato. Mas a gente precisa implorar para que essas mulheres corram para as unidades de saúde quando isso acontecer. E só para finalizar, assim, o caso também foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos e o caso segue investigado. Às 8 horas e 56 minutos, nós vamos ao nosso intervalo. Em nome de Emuris Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos com você. Forte Vistoras Automotivas, a sua melhor opção, agora com 6 unidades, hein? Você tem Santos Guarujá, São Vicente, Mogi, Praia Grande e também agora Santa Branca, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. ENG Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Conheça os residenciais Mykonos, que está em fase de entrega, logo, né? Acesse engplus.com/Mykonos ou engplus.com/Ilha de Malta e desfrute do lazer, da qualidade de vida e de morar bem numa cidade como a cidade de Santos. Também ENG Life, consultora incorporadora, que apresenta o primeiro conceito Smart de toda a região, mais o melhor da cidade de Santos aqui, hein? Conceito Smart com unidade 38, 56 e 67 metros quadrados, a partir agora de 330 mil, quando foi lançado conosco aqui, a 278.900. Então, ENG Plus e ENG Life, essa dupla é de sucesso. Construções de qualidade, atendendo ao que você precisa. Vamos ao intervalo, Virgínia. Depois nós voltamos também em nome de Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, M Rocha Contabilidade, Tintas e Tintas, vai pintar com Tintas e Tintas, e também Mecânica Eliomar. Dininha Couto, bom dia, amigos. Luiz Gustavo Klein, Carlan. Um abraço aos amigos do Ponto a Ponto e outro na querida Renatinha. É isso, é nosso querido Gustavo Klein, grande figura, grande jornalista também, um abraço a ele. Está devendo uma visita para tomar aquele café. A gente volta já aqui com a Renata Bra, vice-prefeita de Santos, também secretária da Mulher, Cidadã e de Direitos Humanos, e o doutor Emílio Puime, advogado. Nós vamos falar muito sobre também aí a organização do trabalho para atendimento da população de rua, a questão das mulheres, né, as instituições de cuidado, a longa permanência dos idosos, idoso que também está em pauta, hein? Sendo uma cidade que cresce muito em relação à população de idosos. Voltamos já. A ENG Life Construtora, empresa do Grupo ENG Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. ENG Life Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação ENG Plus. Acesse engplus.com.
Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além falando aqui devemos ser presos e tal, é um certo exagero, presos, né? A gente não pode prender todo mundo, mas... Já estamos de volta, Emílio. Já estamos de volta aqui. Você bom. Levantou uma lebre aqui. E está aqui, ó. Ministério Público do Rio de Janeiro apura discurso do prefeito de Barra do Piraí, que sugeriu castrar mulheres para controlar a natalidade. Sabe uma ideia que eu tenho para esse prefeito? Começar a castrar ele. Já que é para falar coisas e começar com ignorância. Alô, prefeito de Barra do Piraí. Espero que o Ministério Público, né, Emílio, faça o seu papel, que é apurar e punir. O cidadão chama Mário Esteves e será avaliado pelos excessos do discurso de eventual responsabilidade. Eventual, como diria minha mãe, uma ova, né? De total responsabilidade, porque você mensura o que esse sujeito falou e tem que dar responsabilidade, né? Eu estou vendo a foto aqui do cidadão, na verdade, eu não vou nem perder muito tempo com ele, mas eu vou fazer questão de torná-lo mais público do que nunca, né? Já que a imprensa tem essa possibilidade. Está aqui, ó, a silhueta, ou a face, para melhor bem dizer, desse cidadão. Está aqui, ó. É esse cidadão aqui, ó. Tá? Prefeito de Barra do Piraí. Jovem, né? Jovem. Eu acho que ele não aprendeu nada até agora. E o Ministério Público deve apurar e deve puni-lo, né? O partido parece já pediu a sua cassação, a expulsão do partido. Já. Eu acho que cassação já seria um bom tom, né? Esse comportamento aí inaceitável de um homem público, um prefeito de uma cidade, aí não sei a importância, não importa, mas é um homem público. É inaceitável que venha a público, e eu assisti todo o discurso. Ele não fala uma, 2 vezes, ele ainda chama alguns assessores, menciona que, além de falar a palavra castrar, né, que as meninas estariam se reproduzindo, algo nesse sentido, uma coisa sem cabimento. O texto é assim, ó, o prefeito de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Mário Esteves, do PROS. Alô, PROS, grande oportunidade que você tem de mostrar que é algo diferente na política. Afirmou, né, na quinta-feira, dia 14, que a cidade tinha muita criança e que a saída para o controle populacional deveria ser a castração das meninas. Pois é. Ai, meu Deus do céu. O que não falta em Barra do Piraí é criança, segundo o prefeito. Cadê Odione, secretário de Saúde? Tem que começar a castrar essas meninas, controlar essa população. É muito filho. Cara, e no máximo 2 já está bom demais. Tem que fazer a lei na Câmara já. E muita responsabilidade para colocar as meninas. Vamos castrá-las já. O vídeo da declaração realizada durante a inauguração de uma estrada, viralizou e repercutiu em todo o país. E o teor do discurso que Esteves promoveu durante essa inauguração foi extremamente criticado, e a Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que a fala era misógina, né, não tem nenhuma dúvida, desrespeitosa
e retrógrada, típica de eras das cavernas, pontuou. Renata, você como mulher, você já se sente ofendida de cara. Agora, o sujeito é um prefeito, o sujeito ocupa um espaço público. Quando a gente passa por um processo eleitoral, Exato. a gente se compromete com a população, a gente faz o nosso plano de governo, a gente passa pelo crivo dentro do dia da eleição, a população nos escolhe para estar ali com a principal obrigação de cuidar, defender, proteger. Ampliar os direitos. E aí a pessoa Garantias. quer castrar, assim, que tal aplicar políticas públicas, que tal falar de educação? Saúde. Acredito sim que muitas dessas meninas talvez engravidaram em momentos errados, mas aonde está o poder público para conversar com elas, para explicar o que é necessário, para dar o direito a cada uma de escolher se quer fazer uma laqueadura ou não, Exato. se quer, qual é o planejamento familiar que cada uma quer ter. A política pública é do planejamento familiar. Né? A gente precisa falar disso. Isso também é um direito das mulheres, né? de querer se proteger, mas castrar, não. Pelo amor de Deus, não. Ainda bem que vivemos num país livre, democrático, dentro de um processo em que a gente pode se manifestar e dizer, pelo amor de Deus, não, as mulheres precisam de alguém que cuide delas, e zele por elas, e não é só o cuidar, como foi bem, talvez mal interpretado quando a gente falou, mas é o cuidar dando possibilidades para essas mulheres estarem onde elas quiserem estar. Exato. A gente cuida e a gente oferta possibilidade de empreendedorismo, de empregabilidade, a gente faz várias ofertas a elas e elas têm que decidir onde é que elas têm que estar. Elas têm que decidir quantos filhos elas querem ter ou elas podem ter. Né? Não alguém falar como é que vai ser a sua vida. O Emílio vai lembrar, Emílio, normalmente tinha umas figuras engraçadas que não tinham nenhuma vergonha na cara. Na hora de contratar uma moça, eu quero foto de corpo inteiro. Oh, peraí, você não está contratando uma modelo e nem uma artista para fazer um filme. Mas tinha, e é extremamente proibido isso. Você quer pedir uma foto do rosto da pessoa, seja lá menino, menina, homem ou mulher, mais experiente, né? Mas tinha aqueles lá, foto de corpo inteiro. Tinha cidadão, você deve lembrar, que pedia foto com traje de banho para contratar. Até que o Poder Público, o Ministério do Trabalho, vocês de advogados, começaram a ir em cima. E hoje você tem aí uma condição que qualquer deslize de um empresário na hora da contratação, ele vai ser punido com certeza com rigor da lei. E é claro que também, né, a gente sabe que existe num ambiente de trabalho, infelizmente isso não terminou, quiçá terminasse, mas é aquela questão da mulher sofrer a pressão no ambiente de trabalho, muitas vezes sofrer ofertas indevidas. A única oferta que ela tem que ver é o seguinte: você quer esse trabalho da qual você é qualificado, você vai aprender com tal salário? Essa é a única oferta que ela tem que ouvir. Ou você pode trabalhar dessa forma em tal unidade da empresa? Essa é a oferta. Agora, tipo de roupa que ela vai usar, olha, vem aqui na minha sala, qualquer coisa que saia do contexto que a lei regulamenta, é um crime, né, o Emílio? Exatamente. Já é o assédio moral e sexual pré-contratual. Boa. Exigir né, essas fotos, ou seja lá o que for, né, você precisa de uma pessoa, seja lá qual a atividade, é preciso ver as qualificações dela, se ela atende ou não. A aparência é o que menos importa, e ainda mais se relacionando à mulher, não é verdade? É preciso acabar com esse tipo de comportamento. Ele existe ainda assim, né? A gente vê, volta e meia, aí, julgados, né, a Justiça do Trabalho, de coisas que acontecem, não só durante o contrato de trabalho, mas antes do contrato já acontece aquelas entrevistas. Né? Hoje as empresas pregam pelo respeito, as empresas sérias fazem entrevistas em comitês, pelo menos 2 pessoas. Exato. Né, para que evite esse tipo de assédio, não é verdade? Porque isso é muito grave. Quando outra mulher entrevista uma candidata também, então, mas ter um padrão de empresas sérias, de que 2 pessoas, sejam 2 mulheres, não importa, 2 homens, né, para que haja o respeito já desde o início, para que ela entenda, até para que a pessoa conheça a empresa. Muito bem, você tem lembrado disso, Emílio. Está sendo já, é uma relação de capital-trabalho, isso não se fala muito hoje, mas o que está passando por entrevista, ela precisa também saber se a empresa é séria, se ela é respeitosa, se ela vai cumprir os direitos trabalhistas.
Então, essa reunião, essa entrevista, ela precisa ser bilateral. Você, como bom advogado, até sugere para essa mulher, olha, vamos ver os históricos dessa empresa, se consta contra ela algum tipo de ação, né, trabalhista nesse sentido. Se ela então, não é useira e vezeira de praticar assédio moral e outras coisas. Desse trabalho da própria Hoje a gente vê ainda empresas que controlam o tempo de que as mulheres, especificamente mulheres, vão ao banheiro. Exato. Isso é uma coisa muito grave. Né? Quantas vezes você pode ir ao banheiro? Qual o tempo? Inadmissível. Tem patrão engraçadinho que quer pôr câmera no banheiro. Tem. Não, eu preciso fiscalizar para saber se não vão roubar na empresa. Para com isso, Volta né? e meia aparece um julgamento. Eu vou pedir só licença de vocês de um minuto aqui para dar uma mensagem aqui importante da Prefeitura de Santos, depois a gente vai mudar aqui o nosso tema, né? Ligar a nossa chavinha. Parque Valongo, a primeira fase de obras começa nesta quinta-feira, portanto, daqui a 2 dias, a primeira fase de obras do Parque Valongo começa na próxima quinta-feira, agora 21, projeto com recurso da iniciativa privada, que irá transformar áreas dos antigos armazéns portuários do centro em espaço de lazer, conveniência e atividades esportivas e culturais, com a previsão de entrega desta fase até julho de 2024. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade de Santos, Rogério Santos, durante vistorias ao local, ontem, né, dia 18, o início dos trabalhos também será acompanhado pelo novo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que estará na cidade na mesma data. Nesta etapa, serão realizadas a restauração e revitalização do Armazém 4 e da Casa de Pedra, que fica ao lado, além da construção da infraestrutura da área de lazer. No vão dos Armazéns 5 e 6, as obras serão executadas pela COFCO Internacional Brasil, por meio de termo de responsabilidade de implantação e medidas mitigatórias ou compensatórias, né, que é o TRINC, firmado entre a Prefeitura de Santos e a empresa em maio deste ano. O TRINC prevê investimento de 15 milhões na parte da empresa. Além disso, estão previstos mais 5 milhões advindos aí do TRINC, fechado com o Ecoporto no mês passado, valor que será destinado para complementar a primeira etapa do projeto. Está prevista a construção da parte náutica, piers e playground, que foi um dos pedidos acatados durante audiências públicas. O Armazém 4 vai ser revitalizado. Vamos iniciar tirando o telhado antigo, reconstruindo todo o modelo original, com novas paredes, infraestrutura interna com água, luz, esgoto, casa de pedra, que ali será próximo e aplicado, inclusive, naquele local. E outros investimentos virão, né, no montante de 23,7 milhões de reais, provenientes do TRINC, firmado com a BTP, também no mês passado, que será destinado para o restauro e revitalização dos armazéns 1, 2 e 3, além da Casa de Pedra, áreas federais, para compor todo o Parque Valongo. Uma conquista, né, Renata? Sim, uma conquista de muitos anos aqui para a nossa cidade, né? E aí cabe um agradecimento muito especial ao agora ex-ministro Márcio França, que ao assumir, imediatamente tomou todas as decisões e as atitudes necessárias para que isso, de fato, há quanto tempo prometido, mas que saísse do papel e que a gente iniciasse, né? E a gente recebe agora, é um prazer também, uma honra muito grande receber a visita do novo ministro, sim, agora na quinta-feira, que vem à nossa cidade, aí também desmistificando toda a questão na posse dele, de que o Porto de Santos não seria mais a prioridade. Exato. Aí o ministro vem a Santos pessoalmente para ver o local, para acompanhar e dar essa continuidade, sim, em tudo que está sendo implantado e que vai ser fundamental para a nossa cidade. A gente tem uma vocação turística importantíssima, sim, né? E se a gente fala de desenvolvimento econômico, isso vai ser um passo gigantesco para a nossa cidade. Eu comentava com o Emílio recentemente no outro programa, Emílio, você que utilizou demais o Centro de Santos, conhece demais com seu escritório lá, um dos fatores para reabitar o centro é justamente isso, é nortear com equipamento, trazendo retrofits, trazendo novos comércios, fazendo com que universidades estejam lá, como já está acontecendo, a própria Guarda Municipal. A sensação de ocupação passa por segurança, por atividades, seja lá, educacionais, culturais, todos que puder envolver a sociedade naquela região, né, Emílio? Exatamente. Agora eu estive lá no show que a cidade teve lá com o Zé Cabaleiro. Olha aí. Eu estive lá e estive no Valongo, né? Lá também na praça, lá na praça, lá no Valongo, que também teve um show. Eu achei fantástico o que foi feito naquela região. Segurança, nós fomos a pé da Praça Mauá para o Valongo e vice-versa, né? Nós circulamos ali tranquilamente, as famílias circulando, muitas pessoas, famílias, crianças assistindo o show tranquilamente.
não é? O bonde passando por ali, né, em volta. Ninguém parou o carro na linha do bonde dessa vez, isso. né? E agora com essa... Não, ninguém atrapalhou o espetáculo, né? E ali no entorno tem vários equipamentos que a prefeitura ali, né, desenvolveu. Eu achei muito, muito fantástico, aquilo ficou abandonado por muito tempo. Agora é um Emílio, lugar... Desculpa lhe interromper. Impressionante. Nem tudo são flores, já diria. E olha que a nossa prefeita veio com flores aqui, né? Mas uma das preocupações da Emílio que a gente tem aqui é a população de rua. E não é só pegar a população de rua. Tem gente que manda mensagem aqui, eu até mandar um abraço para o Ribeiro. Alô, Ribeiro, você já mandou um abraço, você ia perguntar. Está no contexto aqui. Não é só pegar e colocar essa pessoa num carro e falar assim, ó, manda ela para qualquer lugar. Não, essa não é a política que a cidade quer empreender. Quando a gente fala em organização de trabalho, atendimento da população de rua, é mensurar o que essa pessoa precisa e mensurar o que a prefeitura pode fazer, né, Renata? Exatamente. Eu vou pegar o gancho do exemplo que você apresentou quando o Paulo Chiro veio aqui e falou dessa menina e que tinha claramente algum transtorno e, em função disso, tinha essa atitude, né? A gente tem pessoas em situação de rua. Óbvio que a gente não queria que essas pessoas estivessem nessa condição, mas, antes de mais nada, antes de começar qualquer discussão, a gente precisa sempre lembrar que nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de seres humanos. Sim. E precisam ser respeitados, né? Obviamente, e também acredito que ninguém pediu para estar ali naquela condição. Não. Né? A vida fez com que, por diversos motivos, fez com que as pessoas passassem a estar ali por algum motivo. Umas porque ou perderam o emprego, ali a gente sabe que durante a pandemia nós tivemos um problema sério com isso, que foi muitas famílias perdendo emprego, exato, famílias que de alguma forma tinham, mas também e foram para a rua. Então a gente tenta também, e aí quero fazer um agradecimento muito especial à nossa secretária Audrey Kleis e toda a sua equipe pelo trabalho incansável que está fazendo, e onde a gente tem equipes todos os dias, durante o dia e durante a noite nas ruas, fazendo essa abordagem às pessoas. A abordagem é feita diariamente, só que nós não podemos retirá-la de forma compulsória, isso é ilegal. Então, tem que ter o convencimento e tem que ter também a aceitação dessas pessoas para ter ajuda. Um dos grandes motivos é também o uso de entorpecentes, e a gente sabe disso. Né? O uso da droga é muito forte. A drogadição ela é muito grande. Ela é muito forte. Então, por vezes, quando a pessoa está em uso daquela droga, a pessoa, inclusive, está fora de si. Se você me permite, teve gente que não entendeu. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua. Ligue 153. Aqui ninguém está falando de cercear o direito de ninguém comer ou ter, até porque a prefeitura prevê isso. Mas teve gente que não entendeu, até gente que deveria entender. E veja se você quer... e aí vai para a droga. E aí a gente faz um convite, inclusive, a conhecer os nossos equipamentos. Durante esse período de inverno, o Santos ampliou e chegou a quase 550 leitos de acolhimento para as pessoas em situação até para o PET. Até para o PET. Até para o PET, porque a gente sabe que o PET é o companheiro fiel dessas pessoas que estão na rua e não pode ser motivo de negar, então até o PET tem leva um espaço. E deixa o outro abandonado. Exatamente. Não. E o que a gente quer? Que essa pessoa coma com dignidade. Ao invés dela comer sentada na calçada, na rua, que ela coma dentro de um acolhimento, que ela possa tomar um banho, que ela possa dormir num colchão, porque o equipamento está lá. Então, a gente precisa também de ajuda da sociedade, e é exatamente o que você falou, de forma nenhuma, nós nunca proibimos de dar comida, de dinheiro na rua, não é uma questão de proibição, é uma questão de entendimento. Ao invés da pessoa sentar, comer na calçada, sem dignidade nenhuma, nos ajude a levar essa pessoa a um serviço de acolhimento. Ela vai ter a possibilidade, inclusive, de conhecer o equipamento. A gente sabe que oscila, porque a pessoa vai lá, conhece, depois ela volta para a rua, depois ela vai... A gente tem uma oscilação. Mas a gente também tem muitos casos de pessoas que são salvas dessa situação. E conseguem caminhar, como você bem disse, a gente tem a política do recâmbio aqui. Exato. Quando a gente localiza uma pessoa que não é de Santos e ela expressa o desejo de voltar para a família, o nosso serviço de assistência é o primeiro a tentar contato com a família para fazer essa junção. E muitas querem voltar. Porque ela precisa desejar aqui voltar, a família de lá precisa dar o consentimento que nós estamos enviando a pessoa de volta à família, e há uma reconstrução familiar. Então, não é algo que simplesmente tira da rua, põe no ônibus e manda de volta. Não.
é uma reconstrução familiar. E, Emílio, muitas não têm nem documento, e cabe dentro desse programa até isso, né, a recapacitação dela para poder voltar a se inserir na sociedade. A Renata foi muito feliz, muitas vezes por conta da droga, do álcool, ele deixa a família nem quer mais o convívio. E essa é a chance maior que ele tem de se reintegrar a sua família em primeiro e a sociedade. Olha, né? Edu, desculpa te cortar, eu me lembrei. No próximo domingo agora, a gente tem uma ação que a gente faz uma vez por mês, em frente ao Centro Pop, ali na Amador Bueno, todos os domingos, a gente faz em parceria com uma ONG chamada Médicos do Mundo. E são um grupo de médicos, Trabalho bárbaro. São cerca de 150 voluntários, que um domingo por mês, eles vão ao Centro Pop, a prefeitura monta toda a estrutura e eles dão atendimento médico para essas pessoas que estão em situação de rua. Então, as pessoas... E por que a gente faz na frente do Centro Pop? Porque eles já vão de manhã para tomar banho, para tomar café da manhã, Sim. E a gente já aproveita e dá o atendimento médico. Porque existe uma questão importante também. Essas pessoas não frequentam a unidade de saúde, porque elas entendem que elas não são dignas de entrar numa unidade de saúde. Então, a gente precisa dizer para elas, no ambiente onde elas estão, que elas precisam e elas podem ter atendimento. Então, o médico vai lá e, na verdade, como você bem disse, tem o atendimento médico, tem os enfermeiros, tem os veterinários que estão cuidando dos pets, Sim. tem os dentistas que também estão lá. Então, a gente tem um grupo de profissionais da área de saúde que dão atendimento, criam vínculos, porque é importantíssimo. Para a gente resgatar uma pessoa, a gente precisa criar vínculo com ela. Ela precisa ter a segurança de que ela está pegando na mão de alguém que de verdade vai ajudá-la. Sim, sim. Ô, Emílio, nesse programa todo, até vale lembrar, tem gente que acha que só tem homens na rua, não. Temos mulheres. Eu tenho visto até casais. Se são ali, pelo menos andam juntos, né? Mas também temos uma situação que também é do idoso. E a cidade de Santos é uma cidade que é conhecida nacionalmente, né? Que é uma cidade acolhedora, uma cidade que, inclusive, mandou um abraço, ele já mandou bom dia aqui, o doutor Roberto Monteiro, ele que mora na Ponta da Praia, um desembargador aposentado, vive aqui, ele que tem residência também no interior, ele sempre brinca comigo aqui, né? Quando ele está cansado de sal, ele volta para o interior, e quando está cansado de seca, ele vem para a praia, né? Eu não sei agora, né? Ele deu bom dia aqui, eu perdi a fala dele, mas ele complementava aqui. Agora, esse olhar que a prefeitura tem, os organismos que a prefeitura tem, ele é importante. Quando a gente fala na questão do emprego, né, o Emília, é uma questão que daqui para frente será mais do que nunca importante. Estamos aí numa era de tecnologia, falamos aí de inteligência artificial. Até quando, né? A gente sabe que as pessoas que têm pouca qualificação, que, entre aspas, né, a sociedade deixou de lado, né? E quando a gente fala que a sociedade deixa de lado, alguém tem que ocupar esse espaço. E quem é? São os órgãos públicos. Exatamente, né? A gente precisa que essa estrutura atenda essa população de rua, que ela cresceu bastante, né, durante a pandemia. As pessoas estão aí, como disse a nossa vice-prefeita, Renata, elas precisam sentir segurança de que o poder público está efetivamente querendo cuidar dela, reintegrá-lo à sociedade, Sim, que é muito sim. difícil, que a pessoa, quando chega a esse ponto, eu acredito que houve uma quebra, né, um impacto entre ele e a sociedade, e ele seguiu sozinho, ele não se interessa mais pelo que acontece no entorno. Ele segue a vida dele daquela forma, precária, né, sofrida, e é preciso resgatá-lo de volta. Ele precisa querer. Para querer é preciso que as pessoas comprovem isso, né? De que... A fala do doutor Emílio me fez lembrar de uma história que o prefeito sempre conta, de uma abordagem que o prefeito foi fazer à rua e encontrou um homem que estava próximo ao cemitério ali da Filosofia, um homem com uma profissão estabelecida e que, num acidente de carro, perdeu a mulher e o filho, e a filha, se não me engano. E ali ele perdeu o sentido da vida e ele fica sentado na parede do cemitério porque elas estão enterradas ali. Nossa. Né? Assim, óbvio, as pessoas, como a gente fala, né? Ninguém está na rua porque eu vou para a rua porque eu vou causar transtorno. Não. Algum motivo leva a pessoa a estar na rua. Né? Deste homem é um profissional, tinha uma carreira. Ele precisa de uma ajuda emocional, ele precisa de uma ajuda profissional. Né? Renato, já que você está falando isso, a cidade tem estrutura, tem instituições, por exemplo, para esse idoso que, de repente, se abandonou, ter ali uma permanência mais longa, um atendimento emocional, psicológico, para tentar, de alguma maneira, auxiliar essa pessoa, Renato?
Sim, eu costumo dizer que assim, a sociedade se transforma constantemente, né? E a gente precisa estar muito atento a isso. Já de alguns anos para cá, a prefeitura tem os seus serviços e a prefeitura utiliza de um instrumento que é conveniar com entidades para nos auxiliar, para fazer o nosso papel, inclusive. Isso acontece na Secretaria de Educação, acontece na Secretaria de Desenvolvimento Social e acontece também na Secretaria de Saúde. E hoje a gente tem entidades conveniadas que fazem o acolhimento de idosos, idosos também que por diversas circunstâncias ou acabaram ficando sozinhos ou perderam suas famílias e são encaminhados para essas instituições. É importante dizer que, no caso dos idosos, o encaminhamento é feito pelo CREAS, que é o Serviço de Assistência Social, mas é acompanhado pelo Ministério Público, até para que se tenha lisura dos encaminhamentos que estão sendo feitos para esse serviço. Né? Emílio, na questão do trabalho, até o próprio Ministério do Trabalho, hoje tem uma flexibilização. Outrora, se fala assim, a pessoa aposentou, não serve mais nada. Não, hoje a gente percebe várias empresas buscando essa experiência, né? Porque inclusive, a gente vale destacar que a gente está vendo uma fase do jovem nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem nada. É uma faixa muito considerável, né? E muitas empresas, existe algum incentivo ou não existe? Existe para que essa pessoa seja contratada? Inclusive, depois eu vou perguntar para a Renata em relação até às pessoas com deficiência. Eu quero até mandar o meu parabéns à CPFL. Estive lá recentemente, e eles fazem a contratação de pessoas com algum tipo de deficiência, né? O que é tão gostoso você perceber que essa pessoa se sente o quê? Útil. Prestando um serviço de total utilidade pública, né? Então, que outras empresas, como a OBR, durante uma época, os autistas participavam de integração, síndrome de Down participavam. A gente falou há pouco sobre a contratação de mulheres, sobre a história de seleção. Justo. Não, o raciocínio é o mesmo. Na verdade, nós contratamos pessoas pelas suas potencialidades. Justo. Hoje, a Prefeitura tem um selo de acessibilidade dado às empresas que estimulam essas contratações. Sim. Porque se você contrata uma pessoa, por exemplo, que tem alguma restrição de mobilidade, você está contratando ela não por ela ser um cadeirante, você está contratando ela porque ela tem um potencial intelectual que vai ajudar na sua empresa. Ou você está vendo o potencial a desenvolver nela. Exatamente. E a gente precisa falar disso e abrir esses espaços. Né? Essa questão da empregabilidade, e são 2 selos importantes que eu tenho o maior orgulho de falar que o município tem. Um é um selo de acessibilidade às empresas e o outro é um selo da diversidade, de empresas também que falam dentro dos seus ambientes de trabalho sobre a questão da diversidade. Eu vou falar um caso aqui que o Emílio, que é advogado, eu viajei muito aí para fazer jogos, acompanhava o Santos, os grandes clubes de futebol brasileiro, e eu me recordo, e no Estradas aí no interior, principalmente na região de Campinas, tinha lá um posto BR, e tinham 3 ou 4 funcionários com síndrome de Down. Mas eram de uma educação, de uma presteza, né? E uma ocasião, eles sentavam, está sendo atendido? Está precisando de alguma coisa? Não sei o quê. Você não ficava ali, sabe aquele negócio de ficar esperando? Não, atendiam bem. Aí um dia eu parei, né, com os amigos da rádio, nós estávamos lá, eu falei, caramba, né? Eu vou perguntar para o gerente, né, de onde surgiu. E o gerente, muito educado também, veio, solícito. E aí um funcionário falou assim, pergunta para ele o que aconteceu aqui uma vez. Aí ele ficou quieto, tentou, né, não falar. Enfim, conseguimos tirar. Jornalista é chato, conseguimos tirar. Quando um certo cidadão chegou lá, num carrão luxuoso, com a sua esposa, e a funcionário com maior educação o serviu e perguntava, precisa de alguma coisa? Eu só preciso de toalete está aqui, e não atrapalhava em nada. E esse cidadão gritou com esse funcionário e falou, não sei o quê, e quem é o gerente dessa porcaria, não sei o que lá. E o rapaz, o gerente se aproximou e falou assim, pois não, qual é o seu problema, né? Ah, que eu quero ser atendido por uma pessoa normal, eu não quero ser atendido por um doente. Ai, que horror. Aí o gerente, eu até lembro o nome dele. Qual é o conceito de normal dele? Qual é o conceito de normal? Aí o Henrique, que é esse gerente, inclusive, se alguém conheceu, olhou para esse senhor e falou assim, o senhor não está se sentindo bem atendido? Não, então eu convido o senhor a se retirar. O senhor não é bem recebido aqui. Como? Você está falando com quem? Vou lhe processar, você vai perder o seu emprego. Ele falou, faça o que o senhor achar melhor. Eu convido o senhor a se retirar, a sua esposa também, se o senhor não está se sentindo bem, né? E também faço votos que o senhor não venha se aborrecer, se o senhor quiser. E aí, realmente, a pessoa entrou com uma ação, e qual foi a surpresa? O juiz não deu ganho para esse cidadão, pelo contrário, o puniu, o multou, que ele tinha que prestar serviço voluntário, ele não se pôs a isso, foi julgado lá, teve que pagar a multa, e ele falou, Eduardo,
Infelizmente, a grande maioria aceita isso, né? Sim. A maioria entende isso. Agora, infelizmente, temos aquelas pessoas, como você bem colocou, que se acham mais normais que as outras. Exato. E isso é um entendimento, quando a Renata cita, e a gente tem que ter um olhar para o deficiente, olhar para o idoso, olhar para essa pessoa que está aqui, não deixá-la. Santos é uma cidade que a gente vê que avança pela sua qualidade de vida, né? Muita gente vindo buscar essa qualidade, né, Emílio? Então, temos que ter leis atuantes, não apenas aquelas leis que estão ali no contexto, tem a lei para ver isso aqui, mas ela é prática? Nós temos... A Santos é uma cidade, sempre foi moderna, né? Sempre esteve, vamos usar uma palavra antiga, mas na vanguarda das situações, não é verdade? A política aqui sempre foi além do resto do Brasil. E o Brasil, com o tempo, né, criou também leis importantes. Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente, que é uma lei relativamente nova, né? Antes existiam 2 artigozinhos, salvo engano, no Código Civil, que falavam deles, e de uma forma assim, um Código Civil muito antigo, inclusive, que nós tínhamos, e hoje nós temos o Estatuto do Deficiente. Então, é preciso entender a sociedade, respeitar a diversidade. Temos o público LGBT, QI+, né? As letrinhas sempre aumentam, né? Eu não sei se eu esqueci de alguma, mas é preciso que a sociedade entenda e respeite essas pessoas, né? Porque são seres humanos normais, né? Aqui, usando normais, né? Não o conceito de normal antigo, né? Elas são pessoas que devem ter a sua dignidade humana respeitada por todos. Então, ser atendida por uma pessoa que é deficiente, um idoso, uma pessoa trans, né? Isso tem que ser encarado como eu estou sendo entendido por uma pessoa. Exato. Simples. Se ela precisa estar preparada, a empresa, né, treiná-la para isso. Agora, esse que você relata, esse acontecimento, é muito grave e inadmissível. Infelizmente, não para por aí. Que bom que o cidadão foi punido pela sua conduta. E o profissional... Eu vou até aproveitar aqui a presença da Renata, mandar um abraço aqui do Martinho Polilo. Então, faça a primeira pergunta, que depois a preferência aqui é do nosso ouvinte. Diga lá. Alcides Catarino, bom dia, bom programa, parabéns pelos convidados. Marcos Muniz, bom dia, excelente programa. Marcos Muniz, há de concordar que muitos querem permanecer na rua sem regras, sem responsabilidade ou, como falo, vida livre. Faz o que quer, quando quer e onde quer. Para este grupo, qual é a solução do poder público? Veja, estou aqui recalculando a rota, porque eu não quero falar de uma outra pauta, mas... Fica à vontade. Obviamente, como qualquer ser humano, não só as pessoas que estão em situação de rua, qualquer um ser humano que tenha algum comportamento inadequado para a rua, existe a medida. Então, se ele está fazendo algo que seja inadequado, a guarda municipal pode ser acionada. Assim como qualquer pessoa. Você não pode... por exemplo, ter um comportamento inadequado. Mas isso que o ouvinte colocou, Renata, perdão de interromper, é uma constância. Eu já vi abordagem de agentes da área social e da Guarda Municipal, o sujeito não quer sair lá do banco da praia de jeito nenhum. Em alguns momentos você percebe que ele está até alcoolizado. E a gente tem que tomar muito cuidado, mas o Muniz colocou bem, tem que haver uma maneira de tentar tirar, mas não é simples, né? Não é simples, porque ele precisa estar, se ele estiver simplesmente sentado no banco da praça alcoolizado, ninguém tem o direito de tirá-lo dali, né? Porque qualquer pessoa pode estar alcoolizado, sentado no banco da praia, da praça, seja onde for. Ele precisa estar numa atitude que justifique que a guarda municipal ou que o serviço de assistência o retire de lá, né? Então, aí cabe também a reflexão que não só para as pessoas que estão em situação de rua, mas para qualquer pessoa, qualquer cidadão que esteja na rua e que precise ter o comportamento. Sim, está aí. Né? A nossa vice-prefeita veio ali bem... Foi o Denis que marcou tudo em amarelo aqui, Denis. Diga lá, Renata, fica à vontade. Não, é porque as pautas vão surgindo, os assuntos vamos lá, vão... vamos explorar. Mas nós estamos na Semana Municipal da Luta pelas Pessoas com Deficiência. Isso. Essa é uma Semana Municipal. Que era a minha pergunta aqui, ó. Mas então bateu o nosso entender aqui. E aí quando a pauta surge, a gente não pode deixar de falar que essa semana, inclusive, teremos discussões importantes. Na quinta-feira, no dia 21, nós estamos organizando um evento no 5º andar do Paço Municipal, aberto ao público,
E vão ter várias palestras ao longo do dia para fazer essa discussão e levar a informação a toda a sociedade. Sim. Como também no dia 22, na sexta-feira, nós vamos ter a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, então, organizada pelo Conselho Municipal. Um abraço para a Rose, presidente do Conselho, que fez as pré-conferências em todas as regiões do município e encerra a Conferência Municipal. E aí, Eduardo, a conferência, as pessoas também, a gente precisa falar muito do que é uma conferência municipal, Exato. porque é o local da participação do poder público com a sociedade civil. E dali saem as ações. E dali saem as discussões do que a sociedade está entendendo que é importante para o poder público executar. Então, o quanto é importante a sociedade participar. E o quanto é importante desmistificar que participar de conselho municipal é chato, é cansativo. Eu vou mas gastar não meu tempo. Mas não é. A Mas discussão precisa estar lá em parceria E a com o poder responsabilidade público. de todos, né, Renata? Exatamente. Quando a gente fala dessas ações, a gente tem que falar que, inclusive, eu ia citar, em relação a isso, do deficiente, eu conversei com o Martinho Polilo. Em breve, Santos receberá um grande empreendimento do Grupo Peralta, um novo shopping. Eu falei assim, Martinho, acessibilidade é uma coisa que vocês têm preocupação, mas hoje a acessibilidade ela é muito ampla, né? Ela vai não apenas no rebaixamento daquela calçada. Não, vai muito além disso. Muito além. E outra coisa, a gente tem um público hoje maior no uso, por exemplo, do próprio deficiente em áreas comuns de uma área de um shopping como esse. Também a questão do público LGBTQIA+, que o Emílio falou, o público trans, que tem que ser respeitado, gente. Estamos vendo uma nova era, eu sei, eu respeito a todas as opiniões. Tem gente que fala, não, para mim é isso, e acabou. Tá bom, paciência, mas o mundo está mudando. Você pode até não concordar, tem que dizer para as pessoas, Mas você pode respeita, até não concordar, né? mas respeite. Né? Você tem que respeitar. A pessoa tem o direito de estar e ser como ela quiser ser. Como é né? para legislar, organizar e fazer, né, Emílio? Que a gente sabe que tem lei, mas tem lei que é assim também. Tem lei que é boa e tem gente que fala assim, essa lei é muito boa. Mas para mim não serve, não. Você sabe aquela história? E não quer saber, né? Então, Renata, não deve ser fácil. Exemplo, ser criticado, né? Ser cobrado é muito bom. É que nem eu falo, o estilingue é mais fácil você montar. Quando você vira o telhado de vidro, é mais fácil você conter. Com certeza. Quando a gente fala de política pública, quando a gente fala de proteção, em 2015, o município de Santos adota a implantação do nome social para pessoas. Exato. Foi uma política estabelecida para o público LGBT. Você não faz ideia de vidas que foram salvas em função de uma legislação que, para muitos, não toca, porque não é necessidade. Mas quando você escuta um relato de uma pessoa que utilizava um serviço de saúde público e sentia muito constrangimento em ser chamado pelo nome masculino, quando, na verdade, ela não era masculina. Exato. O que aconteceu com a vida daquela pessoa? Ela deixou de ir à unidade de saúde, porque aquele constrangimento fez muito mal, emocionalmente, se chama. E aí, o que aconteceu? Ela deixou de ir à unidade de saúde, passou a se automedicar, porque era a alternativa, e essa pessoa foi parar na emergência. Ela chegou na UTI com quase uma questão de um suicídio. Nossa. Então, a partir do momento, e isso foi o relato que eu escutei desta pessoa, a partir do momento em que ela se sentiu digna de ir a um atendimento, e ser chamado pelo nome que ela se identifica, isso nós estamos falando de proteção às pessoas. A gente não quer saber, nada da vida pessoal da pessoa. A gente quer protegê-la. É uma vida, é a vida de um ser humano. Então, eu costumo, na minha linha de raciocínio, partir de pequenos exemplos daquilo que a gente faz para as pessoas e que se serviu de proteger a vida dela, para mim me basta. Não ficar discutindo se eu gosto de uma saia rosa, se eu gosto de uma blusa azul. Não é isso. Menino veste azul e menina veste rosa. Eu tenho camisa rosa, o Emílio deve ter camisa rosa. A gente veste a cor que a gente quiser. Exato, outro, estou me sentindo bem, não estou fazendo mal. Agora, eu vi uma vez um empresário, achei muito curioso. E não faz muito tempo, não, acho que faz uns 4 meses. Ele falou, caramba, eu estou contratando um funcionário. Aí ele falou, não, uma funcionária trans. Aí eu fui me deparar com a dificuldade de registrar esse funcionário. Porque aí chegou o Ministério do Trabalho e falei, peraí, não, mas o nome tem que ser o... E aí ele falou, não consegui. E aí, Emílio, existe uma visão geral para isso? Porque, por exemplo, como disse a Renata, eu não quero me chamar Antônio, quero me chamar Maria. Não, isso já não existe mais. Não tem mais. É difícil as pessoas, talvez as empresas ainda tenham esse preconceito. Tem. Às vezes até no serviço público. Isso.
mas a pessoa tem o direito de ser chamada da forma que ela entende. Pois não. Eu sou Maria, mas quero ser chamado de João, e vice-versa. Não Pois importa, é Sim. dessa forma. Né? A gente tem servidores que, quando passaram em concurso, passaram com um nome civil. Isso. Ao longo do período, fizeram a sua transição. Opção, e hoje são registrados com o nome que desejam ser como se entendem. Então, são... A lei de registro público hoje, né, Renata, ela permite que essa pessoa, né, que faz parte desse público trans, vá ao cartório diretamente, sem muita burocracia, e diga, olha, eu quero mudar o meu nome, eu quero, o meu nome social é este, eu não quero mais ser chamado da forma que eu fui. E a certidão de nascimento será alterada, está lá previsto hoje. Mesmo empresário que tem essa dúvida, por exemplo, se precisar ter alguma informação, você mesmo, conhecedor como advogado, pode prestar. Presta consultoria disso. Então, o Emílio pode fazer. Eu vi esse caso, achei até curioso. Foi até aqui em Santos mesmo, viu? Eu falei, caramba, a pessoa quer contratar e outra quer trabalhar. A dificuldade existe porque... Eu acho que ele pegou algum funcionário que não estava no Bom Dia ou que estava desinformado, e eu não vou generalizar, então é muito cuidado com isso. Mas, Emílio, quem quiser te procurar, pode procurar. Sim, claro. Qual é o contato mais fácil pelas redes sociais, o que você achar melhor? Pelo meu e-mail, emiliopuime@hotmail.com. É fácil me encontrar, marcar, ou por redes sociais, meu telefone, 13-99166-1083. Pronto, vai ajudar e tirar dúvida. Virginia, vamos ao intervalo com as despedidas finais aqui. A Renata tem outros compromissos também. Eu não sei se ela tem mais algum assunto que ela queria encerrar aqui. Quero. Tem. Então nós vamos ao intervalo e na volta a nossa vice-prefeita Renata Bravo, que eu não quero que ela fique brava, né? Fica só no bravo do sobrenome. A gente volta já. Diga lá, Virginia. Marcelo Dinal, bom dia, abraço a todos, especial nossa vice-prefeita. E o WhatsApp da rádio, né? Isso. É 13-99805-8709, repetindo, 13-99805-8709. E bom dia ao nosso Marcelo Dinal, mandar um abraço para ele aí também, correndo bastante nas coisas aí. Já me lembra também da nossa querida secretária Alder Cleis, né? Que eu, desde a época da tribuna, trabalhávamos juntos, cada um departamento, tem rodinhas no pé. Sim. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal
legal poder contemplar essa vista do seu novo endereço. Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. E já estamos de volta às 9h46, parte final aqui do nosso programa, né? Com a vice-prefeita Renata Bravo, vice-prefeita de Santos, secretária da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, que engloba tanta coisa, que dá uma série de programas, que a gente fala em direitos humanos. Eu sei onde eles começam, só não sei onde eles terminam, né? E aí vai muita coisa para a gente colocar, né, Emília, né? Mas nós teremos agora, dia 1º de outubro, a eleição do Conselho Tutelar, que é tão importante, tem tanta gente que fala assim, para que eu preciso votar? É uma função importante. E a sua secretaria, Renata, tem incumbência de organizar e está atenta a isso. Um bom conselho tutelar eleito faz efeito para a sociedade. Quem tem um problema como essa questão que envolve conselho tutelar sabe o que eu estou falando. É exatamente isso, Edu. A gente vai ter a eleição agora, né, no dia 1º de outubro. A eleição funciona no mesmo formato que as eleições municipais, praticamente. A gente tem o apoio aí dos cartórios eleitorais. Eleição vai acontecer com urna eletrônica, até para agilizar a votação. Estaremos com 17 escolas como postos de votação, mas a gente faz um convite mesmo. É uma eleição que não é obrigatória à sociedade, mas a gente estará elegendo pessoas que vão fazer um trabalho fundamental Sim. na proteção do direito das crianças e dos adolescentes. São eles que estão à frente, num caso de violação de direitos, são eles que estão à frente justamente para proteger, inclusive nos piores casos de maior vulnerabilidade. É o conselheiro tutelar que, por vezes, tem a função de proteger e de retirar, às vezes, uma criança do convívio familiar, porque aquele convívio está agressivo demais para a criança. Então, são situações muito delicadas, são pessoas que se prepararam para participar desse processo eleitoral. Hoje, a gente tem 50 candidatos no município e nós vamos eleger 15 titulares e 15 suplentes. São 3 conselhos tutelares que a gente tem na cidade, um na Zona Noroeste, um na região central e um na Zona Leste, que atuam e recebem chamados 24 horas. Quantos conselheiros serão eleitos? 15 titulares, e 15 E suplentes. 15 suplentes, olha. Exatamente, são 30 que ficam aí na função, porque é um serviço que funciona 24 horas por dia. Sim. E por isso eles estão em sistema de turno, mas cabe aqui a nós fazer essa eleição e promover esse processo e também fazer esse chamado à população para que participe. Importante dizer também que a gente tem a participação efetiva do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com acompanhamento do Ministério Público. A doutora Annelise é uma promotora pública que acompanha aí de perto todo esse processo. Bastante atuante. Muito atuante e nos auxilia também na elaboração desse processo. A gente inicia o processo em janeiro deste ano, com a prova que foi aplicada, com a prova oral, onde os candidatos foram sujeitos a passar por esse teste. Então, são pessoas que estão aptas. E a gente tem esse trabalho de conscientizar a sociedade em participar desse dia no dia 1º de outubro. Renato, quero que você faça um chamamento à população no sábado. Quem quiser ir
até ali a Praça Mauá, receber a primavera, vai chegar na madrugada, por volta das 3h45, né? Mas quem quiser vir, por exemplo, lá do José Menino, viu, Emílio? De bicicleta, fazendo esse passeio tão bacana. Saída do emissário. Emissário, se congraçando aí ao longo da cidade desse percurso, né? E a previsão, viu, gente? Ai, será que vai chover? Não tem previsão de chuva. Muito calor. Previsão de muito calor. Leva a aguinha ali, a garrafinha de água, vá se hidratando e vá curtir isso aí. Então, vamos chamar, né, a população. E além da Praça Mauá, vamos ter outros pontos. Vamos ter ali a Rua do Comércio, vamos ter vários pontos da cidade com várias atividades. Foi uma surpresa, né? O terceiro ano que nós estamos fazendo essa festa, onde a cidade vai amanhecer florida, alguns pontos floridos, e isso é impressionante. A gente está ali na Praça Mauá todo dia, e o que mais me comove não são só colocar flores e comemorar a chegada da primavera, é o colorido que traz para a vida das pessoas. Desde o primeiro ano, a gente percebe que isso aumenta o número de pessoas. Curiosidade que eu tenho, quantos vasinhos daqueles são colocados ali? Há muitos vasinhos, Eu hei de contar um dia, porque acho tão bonito aquilo, a ideia foi tão bacana, quem teve ideia, não sei quem foi, mas dá um frescor, dá uma alegria. Foi o próprio prefeito que no primeiro ano, na verdade a gente vinha da questão da pandemia, e ele dizia muito, a nossa vida está muito cinzenta, a gente precisa colocar cor e animar o coração das pessoas, né? Porque essa questão emocional foi muito afetada. Então, o próprio prefeito pede que no primeiro ano, 2021, ele já inicie essa ação, mas é impressionante como contagia as pessoas e isso nos deixa muito felizes. Então, a gente faz o convite para no sábado, quem quiser sair do emissário com a sua bicicleta, quem não quiser ir pedalando, que nos encontre na Praça Mauá por volta de 11 horas da manhã. Por falar nisso, mandar um abraço para o Cláudio do Imbaré, ele perguntou da Rua Aureliano Coutinho. Ô, Cláudio, deixa eu te passar então, a partir daqui a pouco, das 10 horas da manhã, a Rua Aureliano Coutinho, no bairro do Imbaré, terá mão única, não mais mão dupla. Então, para que você tenha ideia, então, a partir das 10 horas, a própria sinalização já está sendo lá colocada para que ela tenha... Então, atenção, você que faz uso da Rua Aureliano Coutinho, para que não tenha o erro aí de estar andando na mão, que não será mais. Emílio, obrigado aí pela participação lá da nossa vice-prefeita Renata Bravo, muitos esclarecimentos, mais informações. E aquilo, quando a gente fala que o avanço do direito também é uma conquista de todos nós brasileiros, nós precisamos ter advogados, operadores de direito, sempre atentos, né, Emílio? Porque a legislação é muito ampla. Muitas vezes as pessoas sabem, eu não entendo isso, então por isso existem os bons advogados. E a cidade de Santos tem essa tradição, né? Grandes advogados, grandes juristas, e representando a gente aqui. Obrigado, né? Uma ótima terça-feira. Não vou desejar para você um tempo muito fresco, porque veio muito calor aí. Eu que agradeço, obrigado. Então, Virgínia, vice-prefeita, Denis, é um prazer estar aqui novamente, com sempre um motivo de alegria para mim. Você vai deixar as pessoas mais felizes, quer ver, Renata? Você viveu agora 12 meses, né? Um momento aí de estudos também no interior de São Paulo, né? Lá era mais quente. Muito quente, muito seco. Andradina. Adamantina. Adamantina. Muito quente. Muito quente. Muito quente. No verão, no inverno, não importa. Então, para você que está em Santos, acha que está muito quente aqui, não queira conhecer lugares mais quentes ainda. Renata, leve o nosso carinho, nosso abraço. Obrigado. Obrigada. Conte com o Ponto a Ponto, Rádio Estarinho Santos, 24 horas no ar, com música e informação. E para a Eunice, lá do Zé Menino, a Eunice mandou aqui uma mensagem, achei engraçado, falou, já pintei a minha bike de rosa e vou colocar as florzinhas, né? Aí ela já fala o seguinte, Edu, puxa a orelha da nossa vice-prefeita, porque ela quer mais ciclovias na cidade. Recado está dado. Tá aí, Eunice, Eunice, eu não vou puxar, que eu não sou indelicado, né? Mas mais ciclovias. Eunice, mas muito obrigada, assim, eu acho que faz parte... Só lembrando, a ciclovia da Afonso Pena será totalmente refeita, em breve começam as obras, nós já tivemos a licitação, já houve a empresa que ganhou, e será lá do Cais até ali mais ou menos a Campos Melo, exatamente. Exatamente. Agora, uma ali no canal 3, no canal 4, canal 5, ali na praia, não ficaria ruim, né? Eu nem esqueci mais ou menos isso, né? Então, eu tô passando. Finge que eu não pedi nada, viu, Eunice? Renata, mas obrigado. É bom. E o hábito das pessoas de andar de bicicleta a gente também estimula, né? É verdade. Com certeza. Mas obrigada, viu, Edu, por mais uma vez abrir esse espaço. Essa discussão que você nos proporciona é tão necessária. E eu agradeço muito de estar aqui contando do nosso trabalho, mas também dividindo com a população onde está de verdade o nosso papel. Agora eu vou fazer o nosso pedido. Cuide dos nossos moradores de rua, para que eles deixem a rua. Cuide dos nossos idosos. Santos precisa dessa atenção. Tem muitos idosos que não têm uma condição
socioeconômica tão boa, e eu sei que esse trabalho existe. Sim. E cuide das nossas meninas aí, nós precisamos cuidar dessas meninas que não podem ser abandonadas. Santos é conhecido como terra da liberdade, da caridade, mas com responsabilidade. Eu sempre acrescento essa palavra. Sim, é isso. E aí, a gente fala de tanta coisa, né, tão importante, mas eu esqueci de dizer, a gente conseguiu liberar recentemente e publicamos um edital do fundo de recursos do Fundo Municipal do Conselho do Idoso para projetos que são aplicados para o idoso na nossa cidade. Olha que bom. O Fundo Municipal é um fundo onde a gente recebe recursos, até porque as empresas têm incentivo fiscal para fazer esse depósito, e a gente publicou recentemente o edital. Então, todas as entidades de proteção e de acolhimento ao idoso que quiserem apresentar projetos, nós vamos ter lá um valor de R$ 1,5 milhão para aplicar em projetos voltados na cidade de proteção ao idoso. Então, como eu disse, tem ações que a prefeitura executa por ela própria e tem ações que a prefeitura utiliza de instrumentos para que entidades possam executar. Você deu uma deixa, Renata. Empresas podem e devem participar, então, disso. Exatamente. Empresas hoje que fazem sua destinação, tanto para o CMDCA quanto para o Conselho do Idoso, para os fundos municipais, são empresas que têm benefício fiscal. Olha aí. E, através desse recurso, o dinheiro é implantado na cidade. E eles constam no imposto de renda, né, Emílio? Isso, quando benefício fiscal, como quando a empresa Renata faz falou. essa escolha, né, Emílio? Exatamente. Existe um benefício fiscal que é importante para as empresas. Muito né? bom. É o atrativo. É isso aí. Ajude, porque o homem lá em cima vê tudo, viu, gente? Não fique esperando só aqui embaixo, não, tá? Que as pessoas... Faça por você mesmo, né? Vamos embora, Virgínia. Obrigado ao Denis também, Denis. Obrigado pela atenção sempre. Voltamos até amanhã, né? Amanhã tem mais aqui com o nosso Ponto a Ponto Rádio Star News, 24 horas no ar, com música e muita informação ao longo de toda a programação. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.